Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu pretendo dar prosseguimento ao que eu estava falando anteriormente sobre as declarações aí do Nando Moura e o problema dessas declarações na medida em que elas são sintomáticas da confusão mental e da desorganização dos meios conservadores. Então, primeiro eu vou esclarecer umas coisas que tinham me perguntado ali nos vídeos, que é sobre a prisão em segunda instância, que agora o STF parece que vai liberar o Lula, etc. E também sobre negócio da maconha medicinal. Então, primeira coisa, negócio da prisão e de libertar os presos condenados em segunda instância. O problema disso aí, eu não pesquisei muito a fundo isso aí, mas pelas notícias que eu vi, o problema todo é que existe um artigo do Código de Processo Penal que restringe a possibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, da sentença. Então, assim, antes dele ter esgotado todos os recursos, as situações em que ele pode ser preso são restritas pelo artigo lá do Código de Processo Penal. Então tem uma parte do Supremo que achava que eles tinham que libertar, vamos dizer, os presos por causa desse artigo, e tinha outros que diziam que ele era incompatível com a Constituição, porque a Constituição não fala da prisão propriamente, fala da culpabilidade, da consideração se o cara é culpado ou não, e não propriamente da prisão, porque pode existir prisão preventiva ou enfim, situações que o réu estando em liberdade iria dificultar as investigações. Então, de qualquer forma, é possível ser preso antes do trânsito em julgado da sentença. Até constitucionalmente é legítimo. A questão é se existiria uma restrição desses casos por causa do artigo do Código de Processo Penal ou não. E agora parece que o STF decidiu que vai restringir os casos, sim. Que aí os caras que ainda têm algum recurso pendente, como o Lula e outros aí, poderiam ser soltos. Então a questão é que ainda tem meios para deixar eles presos, porque tem falando lá nos artigos que se for uma autoridade competente que quiser manter eles presos, eles podem continuar. E se ainda tiver motivos que vão dificultar a investigação, eles podem continuar presos, no caso da prisão preventiva. Então, por exemplo, o Lula poderia continuar preso ainda por causa dessas considerações. Então, assim, não está tudo tão perdido assim, né? Isso tem um significado importante, mas não é tanto assim. Porque ainda tem outros meios para os juízes manterem o pessoal preso, pelo que eu entendi. Então, além disso, ainda tem a questão de que eu já ouvi falar em alguns lugares que era 100 mil presos, 200 mil presos que iam ser soltos e tal, e agora parece que não vai ser nada disso, vai ser 5 mil, na verdade. Então, esses 5 mil poderia, eu acredito que poderia, para todos eles ao mesmo tempo, existir um pretexto para dizer que isso ia dificultar muito as investigações e seria necessário então deixar eles presos, porque ia causar uma desordem ali, eu acredito, na situação do judiciário, uma sobrecarga para avaliar os recursos que eles ainda têm, etc. Se eles tivessem liberdade, então seria melhor eles continuarem presos, ou mais ou menos isso. O fato de eles continuarem presos ia facilitar alguma coisa. Então, teria como ter essa argumentação, mas e seria possível manter os caras presos aí alegando essas dificuldades enormes que aconteceriam se soltassem 200 mil pessoas. Mas no final não é nada disso, são 5 mil apenas, que teria como manter eles presos também por algum outro motivo, como no caso do Lula. Aí a questão é que o pessoal ficou preocupado com a questão do Lula aí ser solto. Mas acontece que, na verdade, o caso lá do Triplex já foi até
no STJ, se eu não me engano. Então, tipo, tem poucos recursos ainda pro STF que cabe. Então, de qualquer forma, mesmo que ele esteja solto, ele vai ser solto por pouco tempo. E ainda não poderia se candidatar por causa da lei da ficha limpa. Então, aí é outra discussão se a lei da ficha limpa é constitucional ou não. Então, a questão de... o pessoal que está preocupado com o Lula, a questão de ser preso, de poder ser preso depois de ser condenado em segunda instância, é menos importante. Mais importante seria o STF julgar a lei da ficha limpa inconstitucional, porque a lei da ficha limpa diz que os condenados em segunda instância não podem mais se candidatar, e aí o pessoal pode entender lá que não, a própria Constituição fala que tem que ter o trânsito em julgado, então você não pode fazer a lei aí condenando o pessoal que ainda não teve trânsito em julgado. Se eles entenderem isso aí, que seria pior, mas como por enquanto aconteceu isso, o caso específico aí da situação do Lula não está tão ruim. Mas então, além disso, se o pessoal está preocupado com a impunidade, etc., e esses milhares de presos que vão ser soltos, a questão é que a forma simples de solucionar isso seria fazer uma propaganda, um movimento pressionando os parlamentares para acabar com o artigo... não lembro agora o número, aquele artigo lá do Código de Processo Penal que restringe os casos em que a pessoa poderia ser presa antes do trânsito em julgado. Então é só pegar e passar o projeto legislativo para mudar esse artigo. Seria muito simples, nem precisaria mudar a Constituição nem nada. Então, o pessoal da direita que está preocupado deveria fazer isso, mas imagina se a direita brasileira vai se organizar bem então para alguma coisa específica. É só anticorrupção, a favor da Lava Jato, só coisas genéricas bagunçadas, né? Mas enfim. Então, mas na verdade eu estou dando palpite aqui. Meus posicionamentos sobre isso não são muito bem fundamentados, porque eu não estudei muito isso. Estou falando só porque me pediram. E uma coisa que esclarece melhor sobre isso é o vídeo do Felipe Moura Brasil, que eu vou deixar na descrição. E que eu acredito que tenha explicado melhor. E além disso, o negócio da maconha medicinal é que eu vejo em muitos casos aí, muitas publicações, até mesmo na Wikipédia, eles põem o negócio da legalização da maconha medicinal como se fosse uma preparação para a legalização do uso recreativo da maconha. Então, você vê, tipo, legalização da maconha, aí fala estados americanos que legalizam a maconha recreativa e que legalizam a maconha medicinal. Então, por que eles fazem isso? Para passar uma impressão de que, tipo, olha, sei lá, a Virgínia, o Ohio, se eu não me engano, estão quase lá. Eles já legalizaram a maconha para o uso medicinal, estão quase legalizando para o uso recreativo. O uso recreativo é só em outros estados. Como se tivesse uma ligação intrínseca entre as duas coisas, legalizar para o uso medicinal e para o uso recreativo. E muita gente também, até às vezes falando explicitamente, que olha, agora que permitiram aí um tratamento com a maconha, com o canabidol, sei lá, é mais um passo rumo à liberdade, mais um passo contra a cagação de regra do Estado, mais ou menos isso, para a legalização da maconha. Só que, na verdade, isso é uma grande desonestidade, uma das maiores desonestidades, maiores sujeiras que eu já vi sendo veiculadas pela mídia, porque acontece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver o uso medicinal com o uso recreativo. Porque, por exemplo, todos os remédios aí, tarja preta e todos os remédios que têm que ser vendidos apenas com prescrição médica são drogas. Então eles são também tem que ter circulação restrita. Então, tipo, o Rivotril, você não pode sair, eu vou comprar o Rivotril com uso recreativo. Isso não existe. Só se for através do tráfico ilegal. Então poderia ter uma venda ilegal. Mas aí nas drogas é a mesma coisa, só que a venda é ilegal. Aí o pessoal alega, não, mas as plantações de maconha, poderia alegar, né? Eu não sei se alega exatamente isso, mas pelo que eu ouço por alto, eles poderiam alegar que as plantações de maconha não poderiam ser controladas pelo Estado. Então, a mesma plantação que seria usada para o canabidol em relação a medicamentos e tal, também ia ser usada por uso recreativo e não tem como controlar. Isso, só se o pessoal da polícia, do governo, for realmente imbecil, né? Que não dê para controlar isso. Só pegar... talvez até se fosse mais seguro importar de alguma outra região, ou da Califórnia, do Colorado, sei lá, importar a maconha e produzir nos laboratórios e fiscalizar
esse trânsito aí da mercadoria e não deixar plantar no território brasileiro, ou então o próprio Estado estabelecer os lugares que tem que plantar e ficar fiscalizando. Só se o pessoal for muito idiota para não conseguir fazer isso. E o pessoal que tenta sintetizar essa argumentação de que a necessidade do uso do canabidol, sei lá, para uso medicinal, necessariamente vai levar ao uso recreativo. Tudo que eu tenho visto aí é só desonestidade e falta de informação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você usar o negócio lá para uso... E pior que ainda, pelo que eu vi, não foi comprovado exatamente que o canabidol é o melhor tratamento possível para alguns casos, só casos muito restritos, eu acho. Mas mesmo que fosse uma coisa milagrosa, fosse resolver uma série de problemas e tal, mesmo assim não tem nada a ver o uso medicinal com o uso recreativo, porque o pessoal não vende Rivotril, por exemplo, para uso recreativo. Então eu acho essa discussão toda aí, eu acho desnecessário ficar se estendendo muito sobre isso. Mas então o que eu ia falar aqui dos pontos do Nando Moura é sobre os comentários que ele falou aí ao longo dos vídeos criticando o governo e que eu me oponho. Então, primeira coisa que ele estava que falta falar ainda das coisas que eu tinha notado é quando ele fala reclamando da autorização aí do uso de fundo eleitoral para construir e reformar sedes, fazer obras e reformar sedes, sei lá, beleza, é uma coisa que está reclamando. Depois estava falando do discurso do Bolsonaro na ONU. Então, eu acredito que essas questões pequenas aí, tipo, fundão eleitoral, lei do abuso de autoridade, lei isso, lei aquilo, sei lá o quê. Isso aí são questões menores que para o conservador que está preocupado com a preservação dos valores, que o próprio Nando Moura se apresenta aqui como um conservador, deveriam ser menos importantes, deveriam ser colocados em segundo plano. É maravilhoso isso? É uma beleza? Não é. É uma merda, só que é uma merda menos pior do que seria as pautas aí morais, que seriam mais importantes. Que aí eu vou voltar nesse ponto comentando sobre outras declarações do próprio Nando Moura. Depois ele fala aqui, discurso da ONU, o discurso do Bolsonaro da ONU falando contra o comunismo e globalismo, etc., não pode ser vazio. Não adianta gritar contra o comunismo, contra o socialismo, contra o globalismo, se o combate concreto vamos dizer, do exemplo concreto da manifestação dessas ideias aí não está sendo realizado e tal. Aí depois ele fala, senão fica como Dom Quixote atrás de moinhos. Enquanto o Congresso e o STF são manifestações concretas. Então, tipo, você falar contra, aí no caso na visão do Nando Moura, você falar contra o socialismo, contra o globalismo, contra o comunismo, e não estar preocupado com o fundão eleitoral, com a lei do abuso de autoridade, é como se tivesse o Dom Quixote perseguindo moinhos. Então acontece o seguinte, o Olavo de Carvalho, que é a maior referência dos conservadores aí, que o Nando Moura, o próprio Nando Moura já reconheceu que é a maior referência para ele em relação ao conhecimento sobre política, etc. E que se não fosse ele, o Nando Moura não ia ter conhecimento. O Olavo de Carvalho, sempre, todas essas questões de fundão eleitoral, não sei o quê, qual que é a preocupação do Nando Moura? São preocupações financeiras, econômicas. Tipo, o que eles vão fazer com o meu dinheiro? Eles vão desviar o meu dinheiro, vai ficar mais fácil para roubar o meu dinheiro, não sei o quê. E o Olavo de Carvalho, desde os anos 90, ele fala que a preocupação com o dinheiro é menos importante do que a preocupação com valores. Então, tipo, o povo, ele até reclama que o povo brasileiro é dinheirista. Então, trazendo para o momento atual, a reclamação do Olavo sempre foi isso. O povo brasileiro estava preocupado com fundão eleitoral, com abuso de autoridade que vai favorecer roubarem meu dinheiro e ficarem impunes. Você que está sempre preocupado apenas com o seu dinheiro e com questões administrativas da política econômica e da ordem jurídica que podem ameaçar o meu dinheiro e não estão preocupados com valores, por exemplo, da vida humana, etc. Então, por exemplo, se o STF estiver passando aborto e ao mesmo tempo fundão eleitoral, o que vai levar o povo para as ruas? O que vai levar os conservadores para as ruas? É o fundão eleitoral, é o que eles estão fazendo com o meu dinheiro e tal. Então, se vamos supor que os políticos não roubem, que seu dinheiro esteja sendo bem cuidado, bem utilizado
e diminua seus impostos e você não precisa se preocupar com isso. Mas ao mesmo tempo eles legalizam o aborto e na visão dos conservadores, não estou colocando em questão se é assassinato ou não, mas na própria visão dos conservadores é assassinato. Estou considerando isso, o STF foi lá, legalizou o assassinato de milhares de bebês, milhares de fetos, ao mesmo tempo que passou o fundão eleitoral. Então o pessoal está matando milhares de bebês aí, não tem importância. O que interessa é o que estão fazendo com o meu dinheiro. Eles vão pegar meu dinheiro, vão desviar meu dinheiro, não sei o que, interessa apenas o dinheiro e as questões financeiras e a vida das crianças e tal, estão nem aí. Então o que acontece? O problema não é moralmente se isso está certo ou errado. Não, pelo menos não é o assunto desse vídeo. Porque ainda que moralmente fosse certo o aborto, que o feto não fosse vivo, o que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é que isso não tem um problema por si só. Isso tem um problema na medida que ele demonstra a confusão mental e a burrice dos conservadores. Porque se o pessoal diz que eles colocam a vida em primeiro lugar, colocam a vida dos fetos em primeiro lugar, por exemplo, e nesse caso eles demonstram, e eles só saem na rua para reclamar do fundão eleitoral e das questões aí administrativas e jurídicas e estão cagando para a legalização do aborto, então o pessoal está sendo burro, hipócrita e demonstrando um estado de confusão mental que só pode resultar no fracasso aí da militância. Esse que é o problema. Então outra coisa que ele falou ali, que se você falar contra o comunismo, globalismo, não reclamar dessas questões menores administrativas como a corrupção, etc., você tá sendo igual o Don Quixote correndo atrás de moinhos. Então o Olavo desde os anos 90 foi um Don Quixote correndo atrás de moinhos. Então Nando Moura porque o Olavo nunca reclamou de questões específicas da política econômica e das mudanças ali jurídicas que fossem favorecer o desvio do dinheirinho lá, dos brasileiros, etc. O Olavo sempre falava de questões maiores ligadas à ideologia. E o problema é que o pessoal torce o nariz para ideologia, que não sei o quê. Mas, por exemplo, a defesa da vida é uma ideologia, na medida que ideologia é a visão de mundo. Então aqui nessa declaração aí do Nando Moura, ele está dizendo que o Olavo sempre foi apenas um Don Quixote correndo atrás de moinhos, um cara delirando, e o cara que é certo, que é correto mesmo, que tem uma visão sagaz da realidade política é o Nando Moura. O Olavo de Carvalho tá o Don Quixote delirando. O que demonstra aí a hipocrisia, por um lado, e também a burrice, a confusão mental do Nando Moura, quando ele sempre falou que se baseia no Olavo, que o Olavo que é o cara que deu origem à direita, que é o cara fodão, e depois ele vai e fala que ele é o Don Quixote correndo atrás de moinhos, porque não tem como interpretar de outra forma. Depois a questão que ele está... as outras questões que ele falou aqui é que depois de falar 500 vídeos sobre a lei do abuso de autoridade, sei lá mais o que, ele vem falar se os juízes do STF legislarem e passarem o aborto, como que a gente vai ficar? A gente vai ficar numa merda, etc. Mas que tá. O que eu digo é que se o aborto realmente fosse prioridade, o Nando Moura estaria com outra postura, estaria estabelecendo as prioridades na escala de valores que ele usasse para avaliar a situação política de outra forma. Eu vou explicar melhor depois. Depois tem a questão, tem que criticar para o governo prosperar. Isso eu já falei em outros vídeos que não é bem assim, porque em certos contextos isso poderia ser verdade, só que nesse contexto as críticas ao governo apenas vão reforçar a pretensão da esquerda de fomentar a oposição ao governo. Então, qual que é o efeito real aí das críticas do Nando Moura, das críticas dessa setor da direita? Fazer o movimento da direita no Brasil perder forças. Então, se o pessoal quiser passar o impeachment do Bolsonaro, precisar de muita gente na Paulista, nos protestos para defender o Bolsonaro, o Nando Moura e os fãs do Nando Moura lá podem querer não ir, porque o Bolsonaro roubou, o filho dele roubou, etc. E aí vem o Mourão e abre caminho para a esquerda voltar no governo, aparelhar as instituições, legalizar o aborto, legalizar as drogas, tudo mais. Então, esse que é o grande problema. O Nando Moura fala aqui como se fosse óbvio que criticar fosse benéfico, quando na verdade criticar só vai causar merda aí nessa situação, pelo que eu já expliquei nos outros vídeos.
Então, quando ele fala que a partir do momento que você abre mão de valores e princípios pela governabilidade, tudo vai, tudo vai ruir, tudo vai sair dos eixos, etc. E depois ele fala, porque que as pessoas me achincalham, as pessoas me xingam, não sei o quê, porque eu não tolero negociações, não abro mão dos meus princípios. Então, por que ele está reclamando tanto assim das pessoas sacanearem ele? Você já está decidido a não abrir mão dos seus princípios, ser puritano e etc. E depois isso que ele falou aqui, que a partir do momento que você abre mão dos valores e princípios para governar, tudo vai ruir. Então ele tinha que ter avisado isso para o Ronald Reagan, porque o Ronald Reagan falou que ia diminuir os impostos, chegou lá, e pela interpretação do Olavo, do governo Ronald Reagan, que eu acho muito plausível, foi através do aumento dos gastos militares do Ronald Reagan que ele abriu o caminho para quebrar a União Soviética, porque a União Soviética foi tentar acompanhar os Estados Unidos e não conseguiu. E ele teve esse aumento dos gastos militares através do aumento de impostos, ou seja, ele mentiu na campanha. Então você vai falar para o Ronald Reagan, Ronald Reagan, você tem que ter inflexibilidade moral igual a do Nando Moura, você não pode mentir para o seu eleitorado. Se você mentir, falou que vai fazer uma coisa e chegar lá fazer outra, fizer outra, então você está abrindo caminho para tudo dar errado, porque você não está seguindo seus princípios. Só que acontece que, na verdade, o resultado dessa flexibilização aí do Ronald Reagan em relação aos princípios, o resultado foi que isso favoreceu a queda da União Soviética. Então, essa visão do Nando Moura aí é burra, e aqui ele está demonstrando a incoerência, porque ele estava falando, como eu falei nos outros vídeos, ele falava, não, eu não estou reconhecendo o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, em relação a críticas à corrupção e ao governo, ele tem o mesmo discurso desde os anos 90. Quem mudou o discurso foi o Nando Moura, porque ele sempre disse que ele era humilde, que ele era apenas um músico, não queria parecer intelectual, etc. E depois ele fala aqui coisas que, para o cara dizer, o cara teria que ter uma bagagem intelectual, para o cara dizer com tanta convicção, com tanta, vamos dizer, com tanta determinação assim, não abrir mão dessas ideias e não colocar essas ideias em discussão, o cara teria que ter uma bagagem intelectual, pelo menos respeitar a bagagem intelectual dos intelectuais que falam sobre isso, e aqui ele está demonstrando coisas que vão frontalmente contra tudo que o Olavo falou, e não demonstra que tem a menor preocupação com isso. Então ele está querendo assumir o papel de um intelectual melhor do que o Olavo, melhor do que o cara que, segundo ele, fundamentou a direita, etc., e sem bagagem, sem nenhum esforço para isso, está só despejando os achismos dele. Não, vai ser melhor criticar o governo agora. Se você abrir mão dos princípios, vai dar tudo errado. Então você tem que ter uma moral inflexível, e baseado no achismo dele. Então isso aqui ele já está demonstrando falta de humildade, e está demonstrando que ele quer ser está querendo assumir o papel de um intelectual, porque para dizer essas coisas com tanta propriedade, contrariando os intelectuais, você tem que ter no mínimo a pretensão de ter uma interpretação da realidade coerente. Então ele já não é apenas um músico, um merda. Então ele é um intelectual melhor do que o Olavo, pelo que ele está apresentando aí. Depois tem o argumento de que tudo que o PT queria está sendo realizado. E que aí isso entra em relação, isso aí se relaciona com a questão da governabilidade que eu estava falando antes. Que é assim, se você, sei lá, fosse um esquerdista no governo Lula, quando o Lula, sei lá, fez acordo com o PMDB, nomeou um empresário como vice, nomeou o Henrique Meirelles para ministro da Fazenda. Então você poderia falar, olha, o Lula está fazendo tudo que os liberais estão querendo, o Lula está fazendo tudo que a direita está querendo. Mas o que acontece? Aí que entra a questão da escala de valores. O Lula abriu mão de muitas coisas pela governabilidade, porque na escala de valores dele, o principal não era colocar um esquerdista no Ministério da Fazenda, não era manter a inflexibilidade moral e não fazer acordo com banqueiros, com o PMDB. O principal para o Lula era a realização de um projeto que se direcionasse ao socialismo e que viabilizasse o socialismo num prazo longo, mesmo que esse prazo não fosse previsível o quanto que entendeu? Mesmo que ele não saiba quando vai ser realizado, o importante é fortalecer o esquema de poder da esquerda no Brasil e nos outros países. E para isso a economia brasileira a curto prazo precisa funcionar, então a curto prazo ele precisava negociar com banqueiros, com liberais, etc. Isso é óbvio. Então isso aqui que o problema todo do que o Nando Moura está falando é que se ele realmente colocasse em primeiro lugar, aí depois ele fala que o principal coisa tem que ser os princípios, as pautas morais, os valores e não sei o quê. E as pautas econômicas têm que ser em segundo plano, porque os conservadores estão parecendo os liberais do MBL, que falam só, não, reforma da Previdência, todo o resto pode passar.
Então, os conservadores estão fazendo a mesma coisa. Só que é justamente por colocar os princípios e valores em primeiro lugar que o pessoal que apoia o governo Bolsonaro mantém o apoio, mesmo com escândalos de corrupção menores, coisas de ladrão de galinha, como diz o Olavo, mesmo com alianças com o Centrão, com o STF, o pessoal mantém o apoio, porque é como se fosse a aliança do Lula com os setores liberais. O Lula colocava como primeiro lugar o fortalecimento do esquema de poder da esquerda. O conjunto de apoiadores do Bolsonaro coloca em primeiro lugar, provavelmente, a preservação de pautas como drogas e aborto, e a fidelidade aos valores cristãos, etc., no viés conservador. Então, contanto que o governo, contanto que o STF não legalize as drogas e o aborto, a gente pode aceitar escândalos de corrupção de ladrões de galinha, pode aceitar acordos com o STF, com o Centrão, porque isso é menos importante, porque a gente está abrindo mão de coisas a curto prazo em nome da governabilidade para, num prazo maior, alcançar a realização das pautas conservadoras em relação a drogas e o aborto. Se o Nando Moura estivesse sendo coerente com a proposta conservadora de colocar em primeiro lugar os princípios e valores é o seguinte: primeiro, o valor mais importante é o valor da vida. Então, você colocar em primeiro lugar princípios e valores supõe que você está fazendo uma hierarquização, vamos dizer, de cada um desses valores, atribuindo uma escala de importância de qual é o valor mais importante e menos importante. Então, como a vida é o mais importante, preservar a vida dos bebês lá, dos fetos, é mais importante. Isso na visão do próprio Nando Moura, sem colocar em discussão se está certo ou não. Então, se preservar a vida dos fetos é mais importante, é preferível um governo que passa a mão na cabeça dos ladrões de galinha, que faça acordos com o STF, com o Centrão, mas que que se comprometa em vetar o aborto, caso o STF passe o aborto, que se comprometa com movimentos contra o aborto. É mais importante um governo assim do que um governo que tivesse ali inflexibilidade moral, que não admitisse nem o mínimo de vamos dizer, resquício de atividade corrupta lá nos seus aliados, que fosse só admitisse pessoas corruptas, não governasse, não conseguisse fazer merda nenhuma e ainda abrisse caminho para a esquerda legalizar o aborto. É assim que os militantes conservadores deveriam pensar se eles tivessem pretensão de realizar alguma coisa boa, produtiva no cenário político, e se eles realmente colocassem os princípios e valores como prioridade em relação às pautas econômicas. Porque se você pensar bem, pautas econômicas não é apenas reforma da Previdência e foda-se. Pautas econômicas também casos, por exemplo, do fundão eleitoral, do não sei o quê, dos escândalos de corrupção. Porque porque isso é uma pauta econômica também, porque isso está errado porque eles estão mexendo com o seu dinheiro. Então é uma pauta econômica que tem que ser vista como menos importante do que a pauta moral, ligada aos princípios, que é, por exemplo, preservar a vida dos bebês, impedindo o aborto. Então, o Nando Moura, na verdade, quando ele está fazendo essa gritaria toda contra o fundão eleitoral, contra casos de ladrões de galinha, ele está sendo contraditório com isso que ele está dizendo aqui que ele faz, que é priorizar os princípios e valores. Porque então ele já não está priorizando o valor da vida humana. Porque se ele estivesse priorizando, ele ia pensar, porra, esse governo aí pode ter ladrões de galinha, pode ter acordos com o STF, mas eles são contra o aborto, que é o mais importante. Então eu vou tolerar isso aí tudo, porque eu criticar agora, descer a lenha do governo agora, só vai enfraquecer o governo, enfraquecer a militância de direita. Então eu vou tolerar essas coisas para preservar o valor mais importante, que é proibição do aborto. Então, se ele estivesse sendo realmente fiel aos princípios e valores, ele agiria assim. Mas como os conservadores brasileiros são pessoal burrão, pessoal ignorante, ninguém pensou nisso e deduziu. E eles estão aí fazendo um monte de cagada, enfraquecendo o seu projeto de poder cada vez mais. Então, quando ele fala aqui que não tolera negociações, vai manter inflexibilidade moral, a gente já sabe que, na verdade, isso não é em nome de princípios, isso é em nome, vamos dizer, da satisfação de uma aspiração interior de transmitir uma imagem de inflexibilidade moral. E isso é uma forma de afagar o seu ego e de poder fazer uma coisa que você vai se orgulhar. Então também de certa forma, uma vaidade. Porque você está vendo que vai ferrar o governo. Se você não está enxergando isso, você é muito burro. Mas supondo que a pessoa tenha um mínimo de inteligência e perceba que essas ações que eles estão realizando agora só vão ferrar o governo, prejudicar o governo, enfraquecer a militância e não vão acrescentar nada de bom, mas mesmo assim eles insistem em ficar criticando coisas menores
e agindo como, sei lá, o aborto, por exemplo, não tivesse importância, e criticando casos aí de ladrões de galinha. O pessoal que insiste em fazer isso, na verdade, não está fazendo em nome dos princípios e valores, está fazendo em nome da preservação de uma imagem de inflexibilidade moral, que também é uma forma de vaidade. Porque se tivesse realmente preocupados com essa concepção de princípios e valores, a primeira coisa que eles iam fazer seria deduzir que a partir dessa convicção aí da importância dos valores, naturalmente você vai projetar uma hierarquização de valores que vai colocar esses casos do ladrão de galinha como menos importante do que a preservação ali do direito à vida e consequentemente, a proibição aí das drogas e do aborto. Bom, então por enquanto é isso. Espero ter esclarecido alguma coisa aí, mas infelizmente o movimento conservador brasileiro é isso aí, tudo uma merda. Eu espero pelo menos deixar registrado para as próximas gerações, para os próximos anos, sei lá, para talvez os conservadores e a direita de outros países aproveitarem o exemplo do fracasso brasileiro. E eu vou disponibilizar aí na descrição o vídeo do Felipe Moura Brasil falando sobre o negócio da prisão em segunda instância. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.